Por que os fretes internacionais estão chegando a patamares de período de pandemia? O que está acontecendo? Por que China e Brasil está custando em torno de 7 mil, 8 mil dólares? Tá nessa dúvida? Quer saber o que está rolando? Vem com a gente que eu vou dar um vídeo explicativo e vocês vão entender se isso vai acabar ou não. Solta essa vinheta, acompanhe esse vídeo até o final. Garanto que vocês vão sair esclarecidos e esclarecidas disso. Bora pra ele. Tô esperando vocês lá. Vamos nessa. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, nesse caminho tão legal do comércio que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares e o nosso combustível. Gente, estava analisando alguns fretes internacionais vindos China, Brasil, e eu estou vendo um absurdo o valor que estão cobrando. De fato, é 7 mil, 8 mil dólares, etc. Falei, vou estudar o que está acontecendo e vou passar para eles verem que talvez isso não seja tão absurdo assim. Vamos lá. Tudo dá-se em relação a situações que aconteceram num período de tempo para cá. Eu vou colocar algumas situações para vocês entenderem tudo isso. A primeira situação é a seguinte. Nós temos uma fábrica de carros elétricos chamada BYD, que colocou um monte de carro dentro dos contêineres e navios rolling rollout, etc, e lotou esses navios, esses contêineres, para vir para o Brasil e América do Sul. Por quê? A BYD está abrindo fábricas aqui para colocar o carro elétrico. Uma evolução para nós, seres humanos normais. Ok? Beleza. O que ocorre? Por conta da BYD, isso o governo chinês que está jogando essa responsabilidade em cima da empresa. Para atender as demandas, está alocando todos os contêineres possíveis e imaginários. Deixando carga sua, importador, aquela carga, um LCL, um FCL, etc. Aula aqui em cima sobre FCL e LCL, para trás. Então, por consequência de todo essa alocação de navios, essa alocação de containers, os armadores, aula aqui em cima sobre armadores, estão custeando para cima o valor. Lembre-se disso. Uma questão que a sua professora lá na 4ª série falava, oferta e procura. Certo. Então esse é o primeiro fator. Nós temos uma fábrica querendo abastecer o mercado brasileiro e da América do Sul, enquanto a sua fábrica não está em total 100% de ação aqui no Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós tivemos um embarque muito grande, e isso outros agentes de carga, aula aqui em cima sobre agente de carga, falaram sobre isso e eu peguei aqui. Sobre os trens que vieram para São Paulo. Cada vagão do trem veio dentro de um container. Consequentemente, tem menos containers em rotação para colocar mais carga. Então a gente já tem a BYD trazendo uma cacetada de carro em navios, em alocações em containers, etc. E os armadores colocando esses produtos dentro dos seus navios, etc. E nós temos também o governo do estado de São Paulo e de outros estados comprando produtos de volume grande que cabem dentro de um container. Ou seja, um vagão cabe dentro do container. Não estou jogando a responsabilidade para o governo do estado de São Paulo. Não é isso. Mas isso juntou A com B. Consequentemente, tem menos containers no mundo, certo? Então lembra que eu falei agora há pouco que a tua carga está ficando para trás? Está ficando carga lá para trás, está ficando carga no chão. Exatamente isso. Não tem container no mundo para girar e pegar a sua carga. Está acontecendo a rolagem de carga. Aula aqui em cima sobre isso. Eu falei isso há um bom tempo atrás. Em outras conversas, em outras palavras. A carga que o container que valia, sei lá, 3 mil dólares em janeiro, hoje vale 7. E vai aumentar.
vai aumentar enquanto essa rotatividade não se estabelecer. Mas tem um ponto aí em relação à rotatividade também. O mundo está passando por alguns conflitos. É a Rússia com a Ucrânia que rola já faz 2 anos, se não me engano. São outros conflitos, faixa de Gaza, etc. E os contêineres estão parando. Quando o país está em conflito, os portos estão parados. Consequentemente, os equipamentos, os contêineres estão parados também. Então, se você tinha, uma quantidade que eu vou falar para vocês, tinha 1000 contêineres rodando no mundo todo e tem parados 200 por causa dos conflitos internos entre países, ou conflitos externos, digamos assim, você tem menos contêiner no mundo. Consequentemente, o valor sobe, certo? Então, assim, entendam. Aquele contêiner que demorava 45 dias, aula aqui em cima sobre tempos, para sair da China e vir para o Brasil, hoje está demorando 52, 54, 55, e esse contêiner, para voltar à China, vai demorar mais tempo. Ele vem para o Brasil, coleta a carga no Brasil, vai para os Estados Unidos passa pelo canal do Panamá, que está em conflito, algum lugar que esteja em conflito, não que o canal do Panamá esteja em conflito, mas que ele para. Então você tem uma série de situações acontecendo, inclusive a situação aqui no Brasil do Rio Grande do Sul. Como assim, Thiago? Explico para vocês, isso também é um fato. A gente teve as tempestades, as enchentes no Rio Grande do Sul. E o que aconteceu? O Porto do Rio Grande parou. Por consequência, o Porto do Rio Grande parou e ele congestionou outros portos. Paranaguá, Itapoá, nós tivemos outros portos na região sul do Brasil congestionados. Só que você tem que abastecer a empresa lá no sul. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, ela chega por Paranaguá e vai descer via DTA. Só que para isso ser desovado e não ter demurragem, aula aqui em cima sobre isso, você tem que ter uma logística muito rápida. Vocês estão entendendo que isso está dificultando as coisas? Para o container voltar e ser coletado num porto que esteja operando, demora mais tempo. Então tem uma série de situações. Aqui eu listei algumas, eu listei a BID, eu listei o governo dos estados aqui de São Paulo, no caso, que tem os vagões dos trens. Eu listei os conflitos entre países que fazem parar contêineres, as desgraças naturais que aconteceu no Rio Grande do Sul, tudo de uma vez só. Então, gente, faz sentido os contêineres, por questão de oferta e demanda, custarem mais alto. Então, normalmente, o container que custava $3.000 lá em janeiro, esquece, ele está $7.000, $8.000, $9.000, e eu acho que vai aumentar. Então, nós temos uma série de situações, eu estou colocando na lista aqui do lado, para vocês entenderem que não é o seu agente de carga, aula aqui em cima sobre ele, que está tirando dinheiro de você. Não, ele ganha, gente, agente de carga ganha $200, $300 por operação e olhe lá. Tem muita gente de carga que ganha até menos, mas ele quer container movimentando tanto quanto você. E para ele não é vantagem custar 6, 8, 10, 12. O valor é o mesmo, ele vai ganhar o profit dele. Então entendam tudo isso, não precisa gritar com o seu agente de carga. Ele não é o responsável pelo valor. Ele vai chegar no armador e falar, armador, quanto custa? O armador vai falar. E ele vai te repassar o preço. Então, entenda, quando trata-se de um interveniente intermediário, um agente de carga, ele te repassa valor. Não é ele que faz o valor do container. Então não precisa gritar com ele. Tem uma série de situações acontecendo no mundo. Desastre natural, que nem lá no Rio Grande do Sul. Nós temos a situação da BID, que isso o próprio governo chinês jogou nas costas da BID. É fato. Nós temos o governo do estado de São Paulo, que trouxe um monte de trem, um monte de vagão dentro dos containers. Nós temos os conflitos entre países. Olha o tanto de situação que acontece. E tem um outro agravante. Peak season. Tempos normais como esse, peak season, aumenta o valor. E um detalhe que eu acabei de falar lá atrás, a tua carga está ficando para trás, está sendo rolada, está indo,
Vocês entendem, gente? O valor do frete, eu acredito que daqui a um tempo, daqui a alguns meses, uns 4, 5, 6 meses, vai estabilizar nos 7, 8 mil e vai começar a baixar. Porque as situações vão se normalizando. A BYD não vai embarcar toda a sua frota todos os meses. O governo do estado de São Paulo não vai embarcar mais vagões todos os meses. São situações pontuais que atrapalham o mundo. O governo do estado do Rio Grande do Sul vai demorar a estabelecer o porto do Rio Grande. Vai demorar. Mas eu acho que uma situação vai ajudando a outra. Então entendam. Voltar a 3 mil dólares no momento assim não vai acontecer. Esquece. Mas daqui um ano e pouquinho, é o que eu estimo. Eu não tenho base, mas é o que eu estimo. Provavelmente vai acontecer. Então vocês entendem que o mundo não é uma utopia, é um efeito dominó que acontece com várias situações e quem é o pior afetado é o importador. E o exportador, sim, que o exportador procura container, ele não consegue. Ou se consegue é um absurdo de caro. Não gritem com seu agente de carga. Ele não é responsável pelo valor absurdo do container. Se ele te repassa isso, o armador deu o preço para ele, tá bom? Gente, aula muito diferente. Eu gosto de falar o que está acontecendo e que isso logo vai se normalizar. Espero eu, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu tô aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Faço é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar, exportar, sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre. Para todo mundo trabalhar nessa área e crescer junto. Bora? Mas aliás, gente, tô vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal. Então vamos lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0. Vocês vão ter acesso a quase 500 vídeos prontinhos, de graça. Para vocês aprenderem conosco e a gente aprender com vocês. Bora? Cliquem no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo que logo logo vai ter mais aula, pergunte ao seu capitão. 5 e pouco da tarde, entra no Instagram, faz sua pergunta, toda quinta-feira eu tô ali de graça para te ajudar a esclarecer a sua dúvida pontual, também custa R$0, tá bom? Mas além disso, gente, já deixaram o like? Metralha esse like, faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas que talvez você nem conheça. Compartilha para aquele seu amigo que está gritando com a gente de carga dele. Veja que o buraco é muito mais embaixo, que o agente não é responsável pelos altos custos de frete internacional. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, porque não, sugestão de aula, eu tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenham uma ótima aula.